Fala pessoal dos terceiros anos, tudo bem? Eu estou bem. Bom galera, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai estudar a situação na qual duas retas são perpendiculares. Nós já vimos os casos na onde as retas são paralelas, depois nós vimos os casos onde as retas são concorrentes e hoje nós vamos ver os casos onde as retas são perpendiculares. As retas perpendiculares, elas continuam sendo concorrentes também. O que significa? Elas vão se cruzar. As retas paralelas, elas não se cruzam em momento algum. Então, na hora que você desenha suas duas retas lá no gráfico, você nota que a distância entre elas aqui permanece a mesma. Ainda que você veja ela lá no infinito, a distância entre elas sempre permanece a mesma, tá? Isso são retas paralelas. As retas concorrentes, elas se cruzam em um determinado ponto. Inclusive, a gente aprendeu até a encontrar esse ponto onde elas se cruzam, que é quando a gente resolve aquele sistema de equações, beleza? As retas perpendiculares que nós vamos ver agora, elas também são concorrentes porque elas se cruzam. Só que elas vão ter algo de específico, tá? Que difere ela das outras retas concorrentes que existem. Então, qual é a diferença entre retas perpendiculares e os outros casos que nós estudamos? As retas perpendiculares, elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui vamos supor que elas se cruzam assim. Se elas são perpendiculares, significa que há um ângulo de 90 graus a partir desse ponto onde elas se cruzam, certo? Vamos esclarecer isso um pouco mais aqui na nossa aula. Então, assim, o nosso vídeo de hoje vai ser sobre isso, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente encontra, como que a gente identifica, melhor dizendo, se as retas são perpendiculares ou não, olhando para o gráfico. Então, você vai olhar para o gráfico, vai ver as duas retas e vai saber identificar se elas são paralelas ou não. Esse é um dos nossos objetivos aqui hoje. Outra coisa que nós vamos tentar aprender aqui é como identificar se duas retas são perpendiculares sem desenhar o gráfico, apenas matematicamente. É possível você identificar se elas são perpendiculares ou não, beleza? Então vamos lá, aprender isso aí. Bom, galera, então duas retas vão ser perpendiculares quando a partir desse ponto aqui onde elas se cruzam, formar um ângulo de 90 graus entre essas duas retas. Beleza? O ângulo de 90 graus, geralmente a gente simboliza ele por esse quadradinho com um ponto, tá? Então aqui, ó, aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui também e aqui também. Mas como que funciona esse ângulo de 90 graus? Para você identificar ele com mais facilidade, eu recomendo que você faça o seguinte. Vai ser difícil de fazer o desenho porque eu estou desenhando com o mouse. Eu vou tentar desenhar uma circunferência aqui, tá? Ó, não ficou perfeita, mas vamos imaginar que ela está perfeita. Se a gente imaginar essa circunferência como sendo um ângulo inteiro, esse ângulo vai ter quantos graus? 360 graus, certo? Todo ângulo que sai de um ponto, faz uma volta completa e volta a esse ponto, deixa eu dar para vocês verem, ele faz uma volta completa e volta a esse mesmo ponto. Isso dá 360 graus, é o maior ângulo possível, beleza? Então nesse caso aqui, essa circunferência, ela está representando para a gente um ângulo de 90 graus. Se a gente sair daqui, ó, desse ponto, fazer essa volta toda e voltar para cá, isso dá 360 graus, beleza. Se isso aqui tudo é 360 graus, se eu partir ela na metade, daqui até aqui vai ter 180 e daqui até aqui mais 180. Vocês concordam com isso? Porque a metade de 360 é 180. Então, desse ponto aqui até aqui, vai dar um ângulo de 180 graus, que a gente chama de ângulo raso. Beleza? Bom, se essas duas metades aqui medem 180 graus,
Se eu repartir elas na metade, cada ângulo desse aqui, cada abertura dessa daqui, vai ser a metade de 180. Vocês concordam com isso? E a metade de 180 é 90. Então, essa abertura aqui, esse ângulo que é formado entre essas duas retas, mede 90 graus. Esse outro aqui mede 90 graus. Os outros também, 90 graus. E aqui 90 graus. E 90 mais 90 mais 90 mais 90, 360. Beleza? Então, em outras palavras, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Como que faz para a gente olhar para uma coisa e identificar que aquele ângulo que nós estamos vendo é de 90 graus? É sempre quando formar um L perfeito. Assim, é uma forma particular minha de dizer. Acho que você não vai encontrar isso em um livro, né? Mas assim, informalmente falando, quando você encontrar entre duas retas uma abertura que pareça um L perfeito, essa abertura vai ter uma abertura de 90 graus. Porque se a gente for olhar aqui no desenho, olha só. Isso daqui, ó, essa reta mais essa outra reta aqui, ela forma um L perfeito. Vocês estão vendo, ó, daqui até aqui. Como aqui forma um L perfeito, então aqui tem 90 graus. Da mesma forma lá do outro lado. Daqui até aqui. Não ficou perfeito, né? Essa reta de cima ficou meio torta. Mas vamos supor que está perfeito, tá? Que se eu for desenhar perfeito aqui vai demorar demais. Aqui, ó. Então aqui formou um L perfeito entre aspas, né? Então aqui tem um ângulo de 90 graus. Sempre que formar um L, beleza? Aí nós vamos ter um ângulo de 90 graus. Então, duas retas se cruzaram. Formou aqui entre elas um ângulo de 90 graus. Então nós dizemos que essas retas são perpendiculares. Estão se sentindo bem com relação a essa informação? Então é isso que nós vamos estudar hoje. Bom, galera, existe uma condição matemática para que duas retas sejam perpendiculares. Imagine que eu tenha uma reta chamada de R. Imagine que eu tenho uma reta cujo nome é R. Acho que fica mais bonito falar assim, né? Então eu tenho uma reta cujo nome é L, é R, e tem uma outra reta cujo nome é S. São nomes genéricos aqui que geralmente a gente usa. O símbolo de perpendicularidade na matemática é esse aqui, ó, galera. Quando esse símbolo aparece, significa que o que está do lado esquerdo e o que está do lado direito são perpendiculares, tá? Então, o que esse símbolo aqui está falando para a gente é que a reta R é perpendicular à reta S. Então, para que a reta R seja perpendicular à reta S, é necessário que o coeficiente angular da segunda reta, vou chamar aqui de MS, seja igual a 1 sobre o coeficiente angular, melhor, deixa eu colocar um sinal de menos, a menos 1 sobre o coeficiente angular da primeira reta, que no caso é a reta R. Então, para que duas retas sejam perpendiculares, o coeficiente angular dessa segunda tem que ser igual ao negativo do inverso do coeficiente angular da primeira. Ao negativo do inverso do coeficiente angular da primeira. Ou a gente pode dizer assim também, ó. Ou, para que a reta R seja perpendicular à reta S, o coeficiente angular da primeira reta vezes o coeficiente angular da segunda reta tem que ser igual a menos 1. Essas são as condições, tá? Essa condição aqui
é a mesma que essa, tá? Não sei se vocês conseguiram identificar. A diferença dessa daqui, deixa eu diminuir o zoom aqui. A diferença dessa condição para essa condição é isso aqui, ó. A gente pegou esse MR que está dividindo e passamos ele para cá multiplicando. Aí ele sai daqui, vem para cá, fica MR vezes MS igual a menos 1, tá? Então é a mesma condição, só está escrito de forma diferente. Eu gosto de usar essa daqui, eu acho ela melhor. Mas é bom você ficar preparado para todo tipo de situação, né? Então vamos começar fazendo uma comprovação de que duas retas são perpendiculares, tá? Então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu voltar pro zoom aqui. Olha só, vamos fazer um exemplo aqui então. Bom, imagine que você tenha essas duas equações que eu estou escrevendo aqui. Tenho essa equação e tenho essa outra equação aqui. Bom, galera, será que essas retas elas são perpendiculares? Para que elas sejam perpendiculares, elas têm que se enquadrar nesses casos que nós desenhamos aqui, que nós escrevemos aqui, melhor dizendo. Beleza? Então, vamos fazer esse teste, essa verificação. Para fazer essa verificação, o que a gente precisa conhecer, hein? Tem algo que a gente precisa conhecer aí nessa verificação, né? O que é? São os coeficientes angulares. Então a gente vai ter que encontrar o coeficiente angular dessa primeira equação, dessa segunda equação, para a gente jogar nessas expressões, em uma dessas expressões aqui, e verificar se elas são perpendiculares ou não. Então o primeiro passo é a gente encontrar o coeficiente angular delas. Então vamos fazer isso. Então, encontrando o coeficiente angular dessa primeira. Como que a gente encontra o coeficiente angular? Bom, existem várias formas, né? Depende do exercício que a gente está trabalhando. Tem aquela forma específica que a gente utilizou quando a gente estava estudando os coeficientes angulares. Que é essa forma aqui, ó. Só que desse jeito aqui não vai ser muito útil para a gente, tá? Porque aqui, ó, só olhando para essa equação, a gente não tem o y0 e não temos o x0, não temos o y, não temos o x, não temos o valor deles. Então não vai ser útil essa equação. Outra forma que a gente tem também para encontrar o coeficiente angular é calcular a tangente da declividade, da inclinação dessas retas em relação ao eixo x. Então, essas retas, quando a gente desenha ela lá no gráfico, ela vai ter uma inclinação aqui em relação ao eixo x. Aí, se a gente calcular a tangente desse ângulo aqui, a gente encontra o coeficiente angular. Só que, se a gente for fazer isso, a gente primeiro vai ter que desenhar o gráfico, tentar encontrar esse ângulo. Então, assim, não é interessante. Então, o que a gente vai utilizar? Aquele método que a gente estava fazendo nos últimos exercícios. A gente isola o y para deixar a equação no formato reduzido. Depois que estiver no formato reduzido, o coeficiente angular vai ser aquele número que acompanha o x. Então, vamos fazer isso então. Ó. Vamos isolar o y para deixar a equação no formato reduzido. O 7 está positivo, vem para cá negativo, 7x. O 4 está negativo, vem para cá positivo. O coeficiente angular é o menos 7? Não, porque o y não está isolado ainda, tá? Beleza. Então vamos lá. Galera, aqui não é 7, hein?
Perdão, aqui é um 3. Eu confundi o 7 com um 3, só para ver se vocês iam notar. Aqui é um 3. Então, continuando aqui então, galera. Vamos passar o 4 dividindo para o x ficar isolado. Passo o 4 dividindo. Fica menos 3x sobre 4. 4 dividido por 4, 1. Essa é a equação no formato reduzido, quando o y está isolado. Quando a equação está no formato reduzido, o coeficiente angular é aquele número que acompanha o x, que aqui no caso é o menos 3 sobre 4. Beleza? Então, como essa aqui é a nossa primeira equação, eu vou chamar o coeficiente angular dela de M1. E ele é menos 3 sobre 4. Estão se sentindo bem? Agora vamos encontrar o coeficiente angular dessa segunda equação aqui. Então vamos isolar o y. O 4x vem para cá, negativo. O 18 vem para cá, negativo também. Troca o sinal. Agora a gente passa o menos 3 dividindo. Quando a gente passa dividindo, não trocamos o sinal. Bom, vamos fazer o jogo de sinal aqui, né, galera? Esse menos com esse menos dá mais. Fica 4x menos 3. E esse menos com esse menos aqui dá mais. E 18 dividido por 3 dá 6. Então essa é a nossa equação no formato reduzido. Qual é o nosso coeficiente angular? O número que acompanha o x, que no caso é o 4 sobre 3. Vamos chamar o coeficiente angular aqui de M2. E ele é 4 sobre 3. Beleza? Agora, vamos escolher uma dessas duas condições aqui, ou essa, ou essa, para a gente verificar se essas retas são perpendiculares ou não. Eu gosto de utilizar essa daqui, tá? Então vamos utilizar ela. Eu vou fazer com as duas, que é bom que vocês aprendem das duas formas, tá? Vamos fazer primeiro com essa daqui, ó. Então, aqui que ele está falando, ó, o coeficiente angular da primeira reta vezes o coeficiente angular da segunda reta tem que ser igual a menos 1. Então vamos pegar, ó, o coeficiente angular da primeira reta, que é o M1, vezes o coeficiente angular da segunda reta, que é o M2, tem que ser igual a 1. Então vamos fazer aqui, ó. Quando a gente vai multiplicar frações e o número que está aqui é igual ao que está aqui, a gente pode dividir um pelo outro direto, tá? E menos 3 dividido por 3 dá menos 1, certo? Vezes 4 dividido por 4 dá 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Estão se sentindo bem? Então, como deu menos 1, isso significa que essa reta e essa reta são perpendiculares. Preciso nem desenhar o gráfico. A matemática já me mostrou que elas são perpendiculares, beleza? Vamos agora verificar com essa outra equação aqui, ó. Então, o que está falando aqui, ó? O coeficiente angular da segunda reta, pode ser da primeira reta, tá? Não tem problema não. Mas vamos colocar da segunda. O coeficiente angular da segunda reta tem que ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da primeira reta. Então, ó, o coeficiente angular da segunda reta, que é o M2,
tem que ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da primeira reta, que é menos 3 sobre 4. Então, vamos resolver isso aqui para ver se vai dar esse resultado aqui, tá? Então, vamos lá, vamos resolver aquela conta ali, ó, menos 1 sobre menos 3 dividido por 4. Bom, galera, primeira coisa aqui, menos com menos dá mais, né? Então, vamos esquecer esses menos aí. E aqui, galera, é uma divisão de frações, tá? A gente tem esse 1, ele tem um invisível aqui embaixo. Todo número tem um invisível embaixo dele. E aqui embaixo a gente tem outra fração, que é o 3 sobre 4. Quando a gente vai dividir uma fração por outra, a gente repete a primeira, igual eu estou repetindo aqui, e multiplico pelo inverso da segunda. Eu pego a segunda e viro de cabeça para baixo. Então, o 4 vem aqui para cima, o 3 vem aqui para baixo. Entendeu? Ó, é difícil, né? Se fosse uma live, eu poderia ir perguntando se vocês estão entendendo. Mas é assim, ó. Quando eu tenho uma fração é um número sobre o outro, dividido por outra fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda está aqui, eu viro ela de cabeça para baixo e multiplico uma com a outra. Beleza? Galera, aconteceu um problema, eu gravei toda a videoaula, aí eu tinha esquecido de trocar as cenas, trocar de uma cena para outra, e aí quando eu fui colocar no editor aqui, tinha cortado essa parte que eu resolvi isso aqui, ó. Então eu vou resolver aqui agora para não ficar estranho, tá? Então, continuando aí da parte que eu estava falando para vocês, quando a gente vai dividir frações, por exemplo, ó, 3 sobre 4 dividido por 2 sobre 3. É essa fração dividida por essa fração. Quando a gente vai dividir frações, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou pegar essa segunda aqui e vou inverter ela. O 3 vem para cima, o 2 vem para baixo. Aí a gente multiplica isso vezes isso, coloca aqui, coloca o resultado aqui e tá ok. Então, aí nesse caso aqui, pode gerar uma dúvida porque dá a impressão de que o denominador do 1 é o 3. Só que não é, porque o 3 sobre 4, ele já era uma fração definida antes, ele já era o coeficiente angular da primeira ou era da segunda equação, que eu esqueci. Então ele já era uma fração que já estava definida. Esse 3 ele já está associado ao 4. Eu não posso associar ele ao 1. Então a primeira fração, na verdade, vai ser... E aqui tem um menos também, né? Esse menos com esse menos dá mais. Então a primeira fração vai ser esse 1. Aí esse 1 ele vai ter um invisível aqui embaixo. Ó. Todo número tem um invisível embaixo dele. E eu vou multiplicar isso pelo inverso da segunda fração, que é o 4 sobre 3. Aí 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Ou seja, isso aqui ficou igual ao segundo coeficiente angular, né? Que era 4 sobre 3. Então a gente demonstrou aí o que eu queria mostrar para vocês, ok? Bom, galera, vamos verificar agora se essas duas equações são perpendiculares ou não. Na verdade, não as equações, as retas representadas por elas. Será que as retas representadas por elas são perpendiculares? Será que não são perpendiculares? Bom, vamos verificar isso aí então. Mais um exemplo, é basicamente a mesma coisa, né? Então, para isso, vamos encontrar os coeficientes angulares de cada uma delas. Então, para isso, a gente vai isolar o y para deixar a equação no formato reduzido. Então, a gente passa esse 2x que estava positivo, ele vem para cá negativo, o 3 estava positivo, vem para cá negativo. A letra que está isolada, ela não pode ficar negativa. Para deixar ela positiva, a gente multiplica a equação por menos 1. Então, vou multiplicar toda a equação por menos 1.
Menos 1 vezes menos y dá y positivo, porque esse menos com esse menos dá mais. E 1 vezes y é o próprio y. Menos 1 vezes menos 2x dá 2x positivo. Menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo. Então essa é a equação no formato reduzido. Quando a equação está no formato reduzido, o coeficiente angular é o número que acompanha o x, que aqui no caso é o 2. Então vamos chamar esse coeficiente angular de M1 e ele é o 2. Beleza? Vamos encontrar o coeficiente angular da segunda equação. Vamos isolar o y. O x vem para cá negativo, o 14 está negativo, vem para cá positivo. Agora vamos passar o 2 dividindo. Então fica menos x sobre 2 mais 14 sobre 2. Então, só para deixar mais ajeitado, né? Fica menos x sobre 2 mais 14 sobre 2 é igual a 7. Essa é a equação no formato reduzido. Qual é o número que acompanha o x aqui, hein? Quando a letra ela não mostra nenhum número na esquerda dela, é porque tem um invisível lá. Então, tem um invisível aqui, ó, nesse x. Beleza? Então, o coeficiente angular vai ser esse menos 1 sobre 2. Menos esse 1 sobre 2. Então, o coeficiente angular, vou chamar de M2, é o menos 1 sobre 2. Esse 1 aqui, ele está aqui na esquerda desse y, tá? Desse x, melhor dizendo. Encontramos os coeficientes angulares. Vamos verificar se eles são perpendiculares ou não. Se as retas representadas por essas equações são perpendiculares ou não. Vamos utilizar essa equação aqui para verificar. Então, o coeficiente angular da primeira vezes o coeficiente angular da segunda tem que ser igual a menos 1. Então, o da primeira é 2, o da segunda é menos 1 sobre 2. Cancela esse 2 com esse 2, sobra menos 1. Então, realmente é menos 1. Estão se sentindo bem? Como que vocês estão se sentindo, hein, galera? Com relação a isso aí. Eu creio que vocês estão se sentindo bem. Bom, vocês querem que eu faça com essa outra equação aqui? Verificar com essa? Vamos verificar, né? Então, olha só. Deixa eu ver se dá para apagar aqui. Então, aquela outra equação fala o seguinte, ó. O coeficiente angular da segunda tem que ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da primeira. Então, a segunda é menos 1 sobre 2. Beleza? Isso tem que ser igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da primeira, que é 2. Então, tá na cara que isso é igual a isso, né? Então, realmente, as retas representadas por essas equações aqui são perpendiculares. Estão se sentindo bem? Ok, galera. Vamos agora nos aprofundar um pouco, tá? Fazer um outro tipo de exercício aqui, que é um pouco mais difícil, mas é divertido também. Bom, galera, vamos fazer agora um exercício que é um pouco diferente. Ele é sobre o mesmo conteúdo, mas ele é diferente. Olha só. Imagine agora, galera, que você tem a seguinte situação. O exercício está fornecendo para a gente, o exemplo, né, exercício, ele está fornecendo para a gente um ponto, que ele está chamando de P. Por esse ponto passa uma reta. Imagine que esse ponto está lá no gráfico. Por esse ponto passa uma reta. Não necessariamente dessa forma aqui, só estou exemplificando, tá? Então, por aquele ponto que está ali, passa-se uma reta. Ele quer saber qual é a equação da reta que passa por esse ponto e que, ao mesmo tempo, é perpendicular à reta representada por essa outra equação aqui.
Então, vou repetir. Ele quer saber qual é a equação. A equação é tipo essa daqui, ó. Da mesma forma que isso aqui é uma equação de uma reta, ele quer que a gente encontre também a equação de uma reta. Ele quer saber a equação da reta que passa por esse ponto e que é, ao mesmo tempo, perpendicular a essa outra reta que está ali. Beleza? Como que faz para a gente descobrir isso? Primeiro, você vai encontrar o coeficiente angular dessa reta e o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto. Depois que você fizer isso, você vai jogar os dois nessa expressão aqui, ou naquela outra. Eu prefiro jogar nessa segunda. Depois que você jogar nessa expressão, você vai fazer os cálculos e ajustando os termos para eles ficarem do jeito que está aqui, ó. Com o primeiro número sendo o que tem x, depois o que tem y, depois o que não tem nada. Beleza? Então, vamos ver como que funciona isso, né? Só falando assim fica muito estranho. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é a gente encontrar os coeficientes angulares. Vamos encontrar primeiro dessa equação aqui. Então, o primeiro passo é isolar o y para deixar a equação no formato reduzido. Então, 4y é igual. O 3 está positivo, vem para cá negativo. 4 está negativo, vem para cá positivo. Vamos passar o 4 dividindo. Repete esse menos 3x, porque não tem nada para a gente fazer aqui. Poderíamos dividir o 3 por 4, mas não tem necessidade de fazer isso. Tá? Vai só complicar mais as coisas. 4 dividido por 4, 1. Bom, agora que a equação está no formato reduzido, o coeficiente angular é o número que acompanha o x, então é o menos 3 sobre 4. Vamos chamar esse coeficiente angular de M1, por exemplo, e vamos deixar aqui, ó, é menos 3 sobre 4. Poderia chamar de M2, tá? Caso você queira chamar de M2, M qualquer coisa. Agora vamos encontrar o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto e que é perpendicular a essa outra reta. Bom, não vai ser da mesma forma, né? Porque aqui a gente já está com a equação pronta. Aqui não, aqui a gente só tem essa informação. Então, a forma que a gente vai encontrar o coeficiente angular aqui, que eu vou chamar de M2, vai ser utilizando aquela fórmula que nós estávamos trabalhando no passado. Então, nós vamos utilizar isso aqui. Aí a gente chama esse primeiro número que aparece aqui de x0, o segundo aqui de y0. Então, vai ficar y menos y0, 2, x menos o x0, que é menos 3. Como esse menos com esse menos dá mais, eu já vou colocar o mais aqui para a gente economizar quadro. Então, esse é o nosso coeficiente angular. Agora, vamos pegar esses dois coeficientes angulares e jogar nessa expressão. Poderíamos jogar nessa outra aqui também, mas eu vou jogar na segunda. Então, lá fala o seguinte, ó, o coeficiente angular da primeira vezes o coeficiente angular da segunda é igual a menos 1, para que elas sejam perpendiculares. Então, vai ficar o coeficiente angular M1 é menos 3 sobre 4, e o coeficiente angular M2 é o y menos 2, dividido por x mais 3. Isso é igual a menos 1. Como aqui, galera, ó, são dois números, eu vou ter que colocar aqui um parênteses. Porque senão o 3 ficaria multiplicando só o y. Para que o 3 multiplique os dois, tem que ter um parênteses. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é fazer essas multiplicações. Esse menos 3 eu vou multiplicar por isso e por isso. O 4 eu vou multiplicar por isso e por isso. Então, vai ficar, ó,
O 3 é negativo, o y é positivo. O menos com esse mais dá menos. 3 vezes y, 3y. Esse menos com esse menos dá mais. 3 vezes 2, 6. Vamos multiplicar embaixo. 4 vezes x, 4x. Lá é tudo positivo, não precisa esquentar com sinal. Mais 4 vezes 3, 12. Agora, como isso aqui está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando, beleza? Então, repito o que está aqui em cima. E vou passar o que estava aqui embaixo para cá multiplicando. Como aqui são dois números, eu vou ter que colocar um parênteses também, porque senão menos 1 vai multiplicar só o 4. Vamos eliminar esse parênteses, repete isso aqui. Menos 1 vezes 4x, menos 4x. Menos 1 vezes 12, menos 12. Porque menos com mais dá menos. Bom, galera, a gente está com a equação desse jeito, né? Para finalizar, vamos deixar ela com esse formato aqui, ó, o formato de equação geral. Beleza? Então, todos os números estão do lado esquerdo da igualdade. E a gente começa pelo que tem x, depois pelo que tem y, depois pelo que não tem letra junto dele. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos passar todos para a esquerda, começando pelo que tem x. O 4x está negativo, vem para cá positivo. Depois vem o que tem y, ele já está do lado esquerdo, a gente repete. Depois vem os que não tem y, que é o 6, e o menos 12 vem para o lado esquerdo com sinal trocado. Por que eu não troquei o sinal do 6? Porque ele já estava do lado esquerdo, tá? Agora vamos fazer a conta entre esses dois aqui, ó. Então fica 4x menos 3y, 6 mais 2, 18. Beleza, galera? Deixa eu diminuir o zoom aqui. Então é isso, ó. Deixa eu ter que diminuir mais. Então é isso, galera. A gente queria encontrar uma equação que passasse por esse ponto e que fosse ao mesmo tempo perpendicular a essa outra equação. E essa equação é essa daqui, ó. Beleza? A reta representada por essa equação, ela passa por esse ponto e é perpendicular à reta dessa outra equação aqui. Estão se sentindo bem? Bom, galera, eu até estava pensando em passar mais um exemplo desse aqui, só que o que aconteceu? Enquanto eu estava gravando, eu tive que voltar atrás várias vezes. Não sei se vocês vão perceber, eu vou colocar alguns cortes aí, mas na hora que eu estava respondendo, aí eu olhava, aí tinha uma letra que estava errada, eu pegava e tinha que voltar o vídeo de novo. Então eu voltei aqui umas 2, 3 vezes, aí eu tô exausto, vai estar fazendo calor demais e o vídeo já tá grande. Então eu vou parar por aqui. Se por acaso tiver dúvida, porque eu fiz só um exemplo, aí eu vou tentando ajudar, gravo mais um vídeo depois, beleza? Mas eu vou parar por aqui, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me perguntam pelo WhatsApp. Falou, até a próxima.